Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Agradecemos a Deus por mais uma semana de provas, uma semana de expiações, uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, moral estranha, itens 9, 10, 11. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Mateus capítulo 10, versículos 34, 35, 36. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra. E que desejo, senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com um batismo, e quando me sinto apressado, que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não. Eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, que se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho, e o filho com seu pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53. Comentário dos Espíritos. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessou de pregar o amor ao próximo. Quem pôde dizer: eu não vim trazer a paz, mas a espada? Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em contradição flagrante com seu ensinamento? Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há nem blasfêmia, nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma, um pouco equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar sua missão toda pacífica numa missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Item 12. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, sem semelhante caso, a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque quanto mais é grande, mais fere interesses. Se é notoriamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém com ela se preocupa ou deixa-na passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida, se entrevê futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Por isso, caem sobre elas os seus partidários.
A medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra, assim, na emoção que causa em seu aparecimento, na violência da oposição que levanta e no grau de persistência da cólera dos seus adversários. Vamos para o item 13, está sendo esclarecedor. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos dos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Assim fizeram morrer, crendo, matar a ideia, matando o homem. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira, cresceu porque estava nos desígnios de Deus e, saída de um obscuro burgo da Judéia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em frente dos seus inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela derrubava as crenças seculares que muitos tinham bem mais por interesse do que por convicção. Aí as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdadeira sobre as suas predecessoras. Então, só relembrar o trechinho: não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa. Então, foi interessante fazer a leitura até o item 13, e o comentário dos Espíritos segue. E para quem está vindo ao Centro Espírita pela primeira vez, a gente sempre relembra que o Evangelho segundo o Espiritismo não é escrito um Evangelho novo pelos Espíritas. São Espíritos que comentam passagens do Evangelho, ponto. Então, é interessante essa passagem quando ele diz que traz a divisão, quando nós lembramos da existência de várias religiões, e que várias religiões têm como base textos sagrados, mas esses textos sagrados são lidos e interpretados por homens, julgados por homens que têm um conhecimento limitado. Então nós tendemos a interpretar as coisas conforme o nosso nível evolutivo, tanto que tem coisas que nós não somos sequer capazes de perceber em uma primeira leitura, a depender do nosso nível evolutivo. Estávamos conversando outro dia, e eu e uma das mentoras espirituais que eu tenho tido a oportunidade de dialogar, falando que lia um livro, demorava porque refletia muito nas passagens, e passava o livro para outras pessoas que gostavam de ler, e era interessante como elas liam rápido, e ela ficou inquieta se elas de fato refletiam sobre o que elas estavam lendo, porque é conforme o grau evolutivo. Estou a ler o livro Libertação, eu creio que daqui para amanhã eu conclua, já está com bem um mês. Mas cada página, por vezes, cada capítulo, ele nos traz uma reflexão tão profunda. Tenho até marcado os trechos e colocado no grupo, explicando o funcionamento, e aquilo é muito real. Por exemplo, quem não trabalha na mesa espírita, muitas passagens ali passam ao largo, mas para quem já faz um trabalho, fica bem atento. E esse é o primeiro ponto.
cada coisa há seu tempo, há tempo de plantar e há tempo de colher. Então o Espiritismo chega a nós no tempo que nossa evolução está apta a receber. O catolicismo chega a nós também no tempo em que nós estamos aptos a recebê-lo. Como assim? Se eu sou batizado católico, todo mundo sabe que não é porque vai para a igreja que de fato presta atenção no que é dito na igreja, ou gosta de estar na igreja, ou realmente reza, ora na igreja. Assim como muitos nascem, para as doutrinas que começaram com o nome de protestantismo, evangélicos, que chamam hoje. Só chega no tempo certo. E como existem várias moradas na casa do Pai, existem várias línguas no mundo, existem vários tempos para as pessoas, e cada pessoa recebe conforme as suas necessidades. Então tem gente que vai se revelar, se descobrir para Deus com a doutrina espírita. Tem gente que vai se descobrir para Deus com o budismo. Tem outros que com o catolicismo se tornam às vezes mais tradicionais ou mais ligados às doutrinas que eles chamam de renovação carismática, falam em línguas. E o Espiritismo é uma doutrina de convergência. Ele não diverge das demais religiões, mas é impressionante a força que qualquer religião tem, não por ser uma religião, mas a força que a fé em Deus, o encontro com Deus tem na vida de cada pessoa. E é esse encontro que faz com que nós comecemos a tentar ser pessoas melhores. A partir do momento que nós começamos a tentar ser pessoas melhores, já em regra, os nossos defeitos passam a ser observados por nós mesmos. As nossas más condutas ou condutas erradas começam a ser observadas por nós mesmos. E nós passamos a fazer um saneamento nas distorções da nossa vida. A partir do momento que nós compreendemos a nós mesmos na nossa relação com Deus, passamos a questionar a nossa postura para com o mundo. E não é um botão, é um caminho. A partir do momento que nós vamos rever essa postura com o mundo, nós tendemos a usar melhor o nosso livre arbítrio e fazer novas escolhas, reprogramar o nosso GPS, reprogramar os nossos valores, reprogramar os nossos sonhos. E é nesse momento em que a gente começa a conhecer, depois que começamos a nos conhecer, começar a conhecer uma doutrina religiosa que lhe aproxima de Deus, depois começa a se auto-conhecer, aplicando aquela doutrina a nós. Aí vem o que? A vontade de agir conforme a nossa nova compreensão. Depois da vontade começa o trabalho para sermos como nós entendemos que devemos ser. E com o tempo vem o merecimento.
começamos a sentir os bons fluidos, as energias positivas, o magnetismo da nossa energia atraindo boas coisas, boas pessoas, nos fazendo enxergar bons momentos, nos fazendo sair distribuindo luz e paz e alegria e felicidade na vida das pessoas e sentindo na nossa, como dissemos a semana passada, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. É nesse momento em que você começa a conhecer que já começa a cisão dentro de casa, porque tem um irmão que é evangélico, porque tem um outro que não é de religião nenhuma, é agnóstico, porque tem alguém que não crê em Deus, é ateu, porque tem outro que não está nem preocupado com isso, porque tem outro mais jovem que de fato não é esse o maior interesse e quer você mais próximo em outras atividades não religiosas, e você chegou ao momento que você quer se dedicar àquilo, que você vê que a finalidade maior da vida é crescer espiritualmente, aprender, ser alguém melhor, e em sendo alguém melhor você faz coisas melhores e as pessoas ao seu redor se sentem melhores. Você começa a ver o que? Ter merecimento diante do trabalho e da vontade de coisas maravilhosas na sua vida. Quando você só vivia de fugas, você começa pela primeira vez a tentar pisar com os seus próprios pés e sentir a lucidez de uma vida plena de sentido. Pela primeira vez você acha algo sólido que não vai te abandonar. Adesivos de carros, né? De vans. Deus é fiel. Deus não te abandona. Deus cuida de você. Você começa a sentir isso e dizer: eu vou é por aqui. Eu que vivia no Deus dinheiro, que vivia no Deus trabalho, no Deus sexo, no Deus farra, no Deus preguiça, achei um Deus verdadeiro, que é esse que preenche o meu ser e me mostra vários caminhos que eu tenho que seguir para me tornar uma pessoa melhor. Logicamente que começa o cisma. Logicamente que começa o cisma. Porque por mais que não seja um botão, seja um caminho, mas um caminho é feito de vários passos. Uma escalada tem vários degraus. E aí você começa. Farra todo dia. Era um costume. Sentia um vazio, corria para o mundo. Aí você começa: hoje eu estou me sentindo tão bem, comecei a ler um livro espírita, estou com vontade de ir ao centro. Aí o pessoal: rapaz, cadê você aqui no nosso bar, rapaz? Você é um cara legal, faz falta. Começou o cisma, a espada. Não, eu volto. Traz nos amigos não, né? É a música do Nelson, Boemia. Ele dá o pé, né? Boemia, né? Suplicante te peço, aqui me tem de regresso. E suplicante te peço a minha nova inscrição. Olha, voltei para rever os amigos. O que aconteceu dele com os amigos? Separa. E na própria história, não sei se lá seria paixão ou amor, mas quando ele encontrou alguém que o preenchia, ele não sentia mais aquele vazio com amor. O que ele fez? Deixou de ir. Tanto que ele volta com permissão da mulher.
Mas veja, na hora que a gente encontra algo verdadeiro, a gente tende a mudar. E esse mudar é lógico. A primeira coisa que faz é nos dividir. Ai, mas eu queria era somar, porque eu sou capitalista. Aqui ninguém divide nem diminui, só soma. Só que você não tem mais vontade de ter todo dia a vara. Ó, é um caminho. Aí diminui o dia de ir por cento. Aí você apontou tão bem que eu não estou afim de beber. Isso é mesmo. Começa a andar e diz, rapaz, sabe uma coisa? Hoje um dia todinho eu não estava afim. Aí, aquele dia já foi um dia perdido. Se separou da boemia. Nunca esqueço quando no ashram de Yogananda se apresentou a ele um dos frequentadores e disse: Yogananda, meu mestre Yogi, eu quero lhe falar. Ele disse: pode dizer. Ele disse: Yogananda, resumindo, tudo que não presta, que é errado, eu faço. Mas eu gosto tanto de andar aqui. Você acha que não é hipocrisia? Eu estou sendo um século caiado de ficar andando aqui, não? Yogananda disse: não, quer vir? Venha. Mas Yogananda, eu sou um cara que também só quer somar. Eu nem quero dividir, nem quero diminuir. E Yogananda disse: aí tem um problema, porque eu não vejo nenhum problema de você andar aqui e fazer o que você quiser. Agora, eu não sei se você continuar andando aqui, se você ainda vai ter vontade de andar lá e fazer as coisas que você faz. Ele ficou pensando. Por quê? Porque é impressionante. Nós mudamos as sintonias, mudamos as companhias, mudamos os ambientes, mudamos os hábitos, mudamos as vontades. O Yogananda foi lúcido. Ele disse: pois é, então eu estou com pena de você, estou preocupado, porque eu não estou mandando nem você diminuir, nem se dividir. Mas eu sei que quem vive tentando estar com Deus dentro do coração, automaticamente se aparta de certas vivências. Entendeu? Então Deus está nem preocupado. Eu quero ir para o mundo, vá. Eu quero, vá, faça. Como dizia o Raul Seixas, faz o que tu queres, vai ser tudo da lei. Agora, se começar a vir aqui, começa a sentir Deus preenchendo seu coração, você começa a deixar de ter um vazio, começa a ver coisas que perderam a graça, começa a enxergar o tanto de trabalho que você tem que fazer por você mesmo, o tanto de sujo que você tem que se limpar. Aí você começa a se ocupar e não tem mais vontade de ir para os outros cantos. Aí chega uma hora que fica essa tristeza do boêmio, né? Será que eu abandonei meus amigos? Eu volto ou não volto para boêmio? A questão é que há uma tendência muito grande dele não voltar. Ele pode ter vez por outra uma recaída, mas ele tende mais a ficar aqui do que ir para lá. É impressionante. Quantas pessoas eu já conheci que tinham um vício altíssimo em álcool e drogadição, e que quando chegou o momento que aquele foi ficando entediante, primeiro era legal, era bonito, é o jovem, é o cara, mas começaram a se sentir vazio, e dizem, pedem ajuda, vão para os alcoólicos anônimos, vão para o Naranon, os narcóticos anônimos, vão a alguma clínica, aí fica aí, tendo recaído, mas um dia deixa. Casos maravilhosos de pessoas que estão libertas. Ou não tem? Você não conhece? Tem. Ele tinha as recaídas, mas depois foi deixando, porque a vontade foi sendo fortalecida.
O tempo da gente é diferente do tempo de Deus. Não tem problema, quer ir? Vá. Não compete a ninguém ficar julgando o outro. Temos que julgar a nós mesmos. Por quê? Porque o futuro só é um, Deus. Quem leu há 2000 anos foi o que Cristo disse para o senador Publius Lentulus quando o encontrou. Cristo viu, o senador caiu de joelhos, não conseguia fitar Jesus, começou a chorar. Ele disse: eis um momento determinante na sua vida. Você vai me dizer se vai me seguir agora ou daqui a 2000 anos, sei lá, daqui a algum tempo. Resultado: Emmanuel. Resultado: Espírito que veio orientar todos os trabalhos do Chico Xavier. Vi para mim a questão, o tempo todo é meu. Pode fazer e virar bicho aí. Um dia você vem. Não tenho dúvida. Mas na hora que você vem para Deus, com vontade, não é um batismo, é um compromisso que você faz porque quer. E você vai só melhorando o contrato. Até pai, ó, podia fazer mais assim, né não? Quando você começa a beber, você diz assim: se eu beber misturando, eu nem fico bêbado. Aí você isso, aí, aí você começa: vixe, pai, eu fiz isso, achei bom. Aí ó, deixei de ir pro canto tal, achei bom. Aí começa a fazer meta assim: não vou pra cá, não vou pra lá, eu vou pro centro, eu vou ler um livro, eu vou me sentir bem, eu vou deixar de procurar paixões e vou procurar amor. Aí começa, e todo dia criando uma meta nova. Falta meta. Por quê? Porque nós somos muito imperfeitos. Então é lógico que onde Jesus entra a divisão. E não cabe ao espírita, por exemplo, fazer a crítica a ninguém. Por quê? Porque Jesus disse: não julgueis. Cada ano, eu sinto que é que eu tenho que aprender mais. Esse ano eu acho que é isso. Não julgueis. Por quê? Porque eu tenho um mau hábito de falar da vida alheia. Julgando. Mas como é que começa? Começa assim, ó, entendendo, segundo escolhendo. Aí depois você vai praticando, ó, vontade, trabalho. Aí outro dia tinha uma pessoa que eu falava muito, eu não gostava. Primeiro, não gostar é bom? Não. Segundo, não gostava porque eu julgava. Julgar tá certo? Aí eu li uma questão lá da pessoa e uma mensagem do WhatsApp, aí o outro respondeu: é o fulano assim, assim, assim. Eu tinha um costume, eu pensei, eu escrevi o nome dele e ia descer a lenha, né? Então acredita que eu parei na hora, disse: não tenho o que dizer dele não, apaguei o nome, pronto. Aí botei aquela mãozinha assim, não tem, né? No WhatsApp, como quem diz, eu não sei se o outro lá que estava falando dele entendeu assim, né? Que, como é que diz? Só oração na vida desse rapaz, né? Ou se ele entendeu isso como de fato que eu entregava nas mãos de Deus. Eu fiz nesse sentido. Olha, é uma coisa tão pequena, mas tão difícil, e que quando a gente faz, a gente se sente tão bem. Olha, a gente comemorar um negócio desse, que ninguém nem viu, nem o outro que eu botei o nome e não mandei, eu botei e apaguei. Mas eu fiquei feliz, não fiquei orgulhoso. Tem que baixar a intensidade das coisas. Mas eu fiquei feliz e disse: ô meu Pai, muito obrigado. Consegui uma vez ir na boca, voltou.
E é assim, as metas vão aumentando. Entendeu? Então, paciência. Eu pedi a Deus paciência. Foi quando eu ganhei mais cabelo branco. Eu tive um ano de tantos problemas, né? Quando eu pedi paciência, passei 2 anos. Mas era uma coisa assim que de vez por outra eu tinha que chegar e dar o meu pai. Está na sua mão que eu não tenho o que fazer. Mas sou paciente? Não. Mas comecei. Em várias coisas eu vi que eu me tornei um pouquinho. É bem pouquinho. Mas já dá um impacto danado. Onde tem impacto, tem o quê? Divisão. E você que está dizendo que divide dentro de casa, mas não é só dentro de casa. E os espíritos benfeitores e os espíritos obsessores que se dividem logo. Então, de fato, a gente tem que entender Jesus como amor. Tudo que na Bíblia tiver, que você for ler e achar que Cristo é orgulhoso, violento, grosseiro, você está entendendo errado. Vai estudar, porque isso aqui é uma coisa clara. Onde o Cristo entra, traz divisão. Mas ele diz, ele é a espada, mas ele não veio lutar com a espada. Onde ele diz isso? Cristo, quando soube que ia ser entregue, ele foi para o monte rezar, pediu os apóstolos para ficarem pastados, eles dormiram. Quando os soldados chegaram, ele estava descendo. Pedro viu o soldado, puxou uma espada e cortou a orelha de um. Foi o que ele disse: guarda tua espada, porque quem vive pela espada também morre pela espada. Então, quem vive pelo amor se imortaliza, percebe que o Espírito é imortal, se sente preenchido, tende a estar para com Deus como? Pronto, ou tenta estar pronto para cumprir os seus desígnios. Dizer: Pai, se pode. Foi isso que Cristo disse esse dia: afasta de mim este cálice, mas seja feita a vossa vontade antes a mim. Então, cada coisinha evangélica que a gente começa a testar dá uma divisão imensa, mas nós vemos resultados fenomenais. Eis um exercício. Quem é que nunca julgou ou não julga, nem nunca falou ou fala da vida alheia? Aqui. Alguém? Na outra vez eu perguntei quem rezava, ela disse que rezava, né? Achei fantástico. Que coisa maravilhosa. Ela tem, eu disse: quem é que tem aqui, tira 1 hora por dia, por exemplo, para rezar pelo povo? Ela disse: isso é uma caridade imensa. E hoje eu pergunto agora: quem é que não julga? Não você na boca não, porque o Cristo veio e disse assim: ó, eu vim não para revogar os mandamentos, eu vim, como quem diz, para julgar até os bens, sabe? Mas ele não é a gente. Como disse o André Luiz, nós somos bactérias na evolução. Você vê quanto a gente está distante. E nunca esqueçamos: é ferro, ferro, fogo, com fogo. Ninguém que se depara com uma situação digna de crítica está completamente distante dela. Porque se você vê e tem que conviver com aquilo, é porque de certa forma você faz parte, seja por questões desta encarnação, seja por questão da encarnação ou de encarnações anteriores. Lembrando muito do livro Libertação, né, que ele diz isso: não é regra Deus botar um anjo. Regra, lembre, tem as
exceções, não é regra. A regra é colocar fogo com fogo, ferro com ferro. Pessoas que têm problemas sexuais juntas, questão de ódio juntas. O irmão X conta uma história que numa divisa aí, uma época, tinham 2 fazendeiros e os 2 filhos cresceram fazendeiros e tinha uma cerca que era depois do rio. Tinha um rio e tinha uma cerca depois do rio. Quando o fazendeiro de um lado, que não ficava o rio, né, a cerca era exatamente, o rio era só de uma fazenda, cresceu e começou a tomar de conta das coisas. O pai disse assim: eu fui ver e essa cerca está no lugar errado. Pegou e botou para o lado de lá, o outro perdeu o rio. Começou uma briga, um matou o outro e saiu mortalmente ferido. Ó, ferro com ferro, fogo com fogo. Por isso que eu digo, não nos compete jogo. Só isso aí já dá uma divisão, porque o assunto que melhor funciona para nós é falar da vida. Aí é impressionante. Não é uma questão, hoje o pessoal começou a ajudar um caso de uma moça que casou, que era cantora, que casou com um senhor mais velho do que ela, estava passando na televisão. Aí ela está lá em São Paulo, todo mundo, na hora que a pessoa começou, ia começar também. Opa, vamos cortar esse pensamento, não é cortar o assunto só, é cortar o pensamento. E a gente começa a repaginar as conversas. Mas é lógico que isso vai gerar também divisão. Voltando nesse caso da cerca, o pessoal desencarnou. Voltaram na outra encarnação. O que era da família de lá, nasceu na família de cá. E o de cá, na família de lá. Quando fizeram 18 anos, mesma coisa, foram mudar a cerca. Rapaz, não mexe nisso, porque teu bisavô já morreu. Era ele. Teu bisavô morreu porque foi mexer nessa cerca. Porque um matou ele, que saiu cortando de filho. Não, vou mexer aí. Brigaram até morrer de novo. Desencarnar de novo. Voltaram para quê? Do mesmo jeito. O que era de um lado voltou para o outro, voltou para onde era o outro. Quando foi? Aí o mentor dele espiritual chegou para ele e disse: olha, pelo amor de Deus, tu vai nascer lá, não fala mais nessa, não mexe mais, você vai perder 200 anos. Porque foram 2 encarnações já se brigando pela mesma coisa. Olha, vai voltar, pelo amor de Deus, não pense em ser. Mas iam reencarnar o tempo que fosse, até deixar de brigar pela cerca, mas não iam marcar a cerca. De novo, a justificação de que a regra não é anjo vir conviver com o imperfeito. Eles têm um trabalho mais assim. Ele bota imperfeito com imperfeito dentro da própria natureza da mesma imperfeição. Ele não vai pegar, como tem no livro Sexo, e não me lembro se eu confundo, do Divaldo, se é Sexo e Destino ou Sexo e Obsessão. Sexo e Obsessão, em que o Marquês de Sade reencarna num padre que cuidava de crianças e que era pedófilo. Ele volta para ser o quê? Cuidador de crianças. Ou seja, você é testado, é fogo com fogo. Até que o fim do livro é o quê? Ele aprende a valorizar e se torna um grande protetor de crianças. Não é matou, será morto. Não é estuprou, será estuprado. Não. Fez isso, era um efeito. Qual era a causa? Então tem que combater a causa. O que é que levava a fazer aquilo? Vamos entender isso. Como é que a gente entende? Estudando e praticando. Vive de novo a história da cerca. É por isso que a maior parte dos relacionamentos nós já convivemos. Não tenho dúvida.
nós já convivemos. Provavelmente muitas vezes. Estamos nos reencontrando para rediscutir questões que nós deixamos em aberto, até resolver, como o caso da seca. Resolvido porque espiritualmente eles de fato amadureceram, né? É um dos livros que conta o irmão X. Vocês não deixaram de mexer com isso. Passaram a abrir mão. Não raro tem famílias em que o pai ama as terras e as terras eram tudo da família. Mas o tempo, impressionantemente, às vezes botou o filho com o tempo para estar fora, ele saiu do interior cedo. Quando volta, nem dá o mesmo valor às coisas do pai. Aí o filho vai e diz: não, vai vender, ó. Ele deixou o apego àquela questão material. Um homem que 2 encarnações antes morria e matava pela terra. Na última ele, ou não existe? Eis a explicação. Eis a explicação. O tempo é nosso aliado. O tempo é nosso aliado. O amadurecimento com o tempo. Mas não tenhamos dúvida, a espiritualidade nos programa para nos reencontrar e fecharmos as questões em aberto. Agora, vamos passar a vida com a nossa natureza querendo nos desviar. Natureza, como digo, o mundo material, as questões mais imediatas, a fome. Diz o livro Libertação que os espíritos obsessores chegam próximos às pessoas por 2 meios: sexo e pelo estômago. Achei interessante, ele fechou nessas 2 questões. Aí eu pensei: alcoolismo, droga. Quanta gente que diz que começa a beber porque fica desinibido para falar e ficar com alguém. Achei interessante, ele fechou, eu fiquei marcado, eu disse assim: olha, eles se aproximam por 2 questões: sexo e pelo estômago. Então isso gera uma divisão. Repaginar isso é relevante. Quando você diz assim: não, meu negócio era dinheiro, mas porque o pessoal conhece dinheiro? A primeira coisa, porque com dinheiro você compra comida. Não. É a primeira necessidade. Eu vejo nas pessoas que bebem, eu que fui garçom, aí assim, quando ganhava menos, bebia um tipo de bebida, aí ganhava mais, outro tipo, e o custo para bancar o estômago ficava cada vez mais elevado. E para ele manter esse custo, não raro, era vivo o luxo, mas não morreu o custo dele beber, não, morreu o custo do pessoal em casa. Porque é luxo e custo tudo junto para ele. Mas coisas básicas, por vezes ele não tinha. Chegava e olhar os tributos do carro, estavam irregulares, não tinha, né? Várias coisas eram todas completamente desorganizadas. Mas lá ele, né, não dizem que tem um mesmo rico. Então, interessante. Estômago, sexo, estômago. Eu parei, né? Por isso que eu demoro, porque eu leio uma frase e fico relendo, pensando, certo? Então, não tenhamos dúvida, onde entra Cristo, não entra raiva, ódio, violência, só entra amor. Quando a passagem bíblica diz que ele, quando entra, é a espada, não quer dizer que ele é violento. Quando diz que vai dividir o pai da mãe, o filho da filha, é porque divide, porque faz a pessoa se descobrir. E no dia a dia, nós estamos muito presos por questões ligadas à
estômago e sexo. Aí quando a gente começa a repaginar a vida e pensar em Deus, né? Assim que o Padre Zé diz, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Aí todo o nosso modo de relação ligada a estômago e sexo muda. Olha, Jesus passou 40 dias no deserto em jejum. Nas doutrinas cristãs, tem gente que ainda jejua, perguntaram isso do grupo, né? Jejuar, olha, é uma forma de dizer que o alimento não lhe governa. E quem não come? E quem só come o que é necessário? E quem só come o que faz bem? E quem não tem gula? Quem não tem gula? Eis uma pergunta. Então, tem outra obra do André Luiz que é também chamada Ação e Reação. Muito boa para a gente entender o que são as programações de uma encarnação para outra. Então hoje sinto que os espíritos de certa forma já estão contemplados. Façamos nossa parte. Não vim trazer a paz, mas a divisão. O Evangelho é para cada um. Então, qual é o nível que você está? Cada um de vocês está, que eu estou. Como é que essas palavras vão entrar no nosso coração? Para que nós possamos repaginar e fortalecer as nossas crenças e condutas. Porque críticas virão. Críticas virão. E é em todo canto. Eu conheço gente que virou evangélico e o pessoal não gosta. E do mesmo jeito que tem gente que virou espírita e os outros não gostam. Tem gente que se torna um católico mais fervoroso, os outros não gostam. O outro que era agnóstico, assumiu a religião, recebe preconceito. E assim chega até o ridículo, né? Ao risível. Eu lembro que tinha as brincadeiras, né? Por exemplo, o pessoal que é testemunho de Jeová, eles fazem o campo. O que é o campo? É ir pregar nas casas. Aí veja, o pessoal já diz assim: poxa, mas não aceita doação de sangue. Bom, Deus entra na vida de cada um no tempo certo e conforme a pessoa possa entender. Mas veja como já há uma divisão. Olha, a Assembleia de Deus tal, a pessoa não corta cabelo. Olha só, anda de saia. Não julgueis cada um conforme as suas necessidades. Olha, ali eu não gosto. Se você não gosta, saia. Se gosta, fique. Mas quem ama, libera. Porque tem gente que deixa de falar com o outro, porque ele é espírita, porque ele é muçulmano, porque ele é testemunha de Jeová. Isso aí nós devemos, enquanto espíritas, rechaçar. Mas rechaçar é com oração e resignação, e não trocando insultos. E aí essa divisão, não dividir uma família. Eu já vi casos. Tem uma pessoa muito ligada que ela assumiu a doutrina espírita, é uma das pessoas que mais lê sobre espiritismo. Nunca pôde ir a uma casa espírita, porque o marido dela disse que no dia que ela fosse, eles separavam.
praticante do encontro de casais com Cristo, da determinada igreja católica, alguns tá pensando que a pessoa que tem um sonho de andar no centro. Mas isso existe. Aí disse aí, o que você acha? Eu acho que você deve continuar orando, né? O Espiritismo está em todo lugar, reze e tal. Com o tempo, se for isso mesmo, vai chegar a hora. Se ainda não veio, é porque não chegou a hora. Eu tenho que romper? Pergunte a você. Deus está em todo lugar. A divisão é natural, mas ela é interna e vai se materializando em alguns casos. Tudo partindo das escolhas. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos fortalecer esse espírito bom na nossa vida, nossas condutas, nossas escolhas, nossa tentativa de prática. E não tenhamos dúvida, é a lei do eterno progresso. Muita paz.